pensa só num dos momentos mais transformadores da história, a chegada dos europeus aqui na América. Mas como é que foram aqueles primeiríssimos instantes? Sabe, o primeiro olhar, o primeiro gesto? Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse momento super decisivo da nossa história, os primeiros encontros. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esta nossa aula de História do Brasil, uma produção do Núcleo de Formação Básica do Estúdio Anchieta. Olha, para a gente entender bem a complexidade toda desse momento, a gente vai seguir um caminho bem claro, tá? Primeiro, vamos preparar o cenário. Depois, a gente mergulha de cabeça no instante do primeiro contato. Aí, vamos analisar as trocas e, claro, os estranhamentos culturais que não tinham como não aparecer. Vamos entender também como foi a convivência inicial e lá no finalzinho a gente faz aquela revisão para amarrar tudo. Então, vamos lá, começando pelo começo, né? Para a gente entender de verdade o tamanho do impacto da chegada dos portugueses, é super importante lembrar uma coisa. Essa terra aqui já existia, já pulsava vida muito, mas muito antes deles sonharem em aportar por aqui. Isso é algo que a gente não pode esquecer nunca. O território não era uma tela em branco, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, era um mundo super vibrante, habitado há milhares de anos por uma diversidade incrível de povos. Eram sociedades complexas, com culturas riquíssimas e um conhecimento da natureza que era, assim, profundo. É nesse cenário, já todo consolidado, que os navios europeus aparecem lá no horizonte. Mas peraí, como é que a gente sabe sobre esses primeiros dias, né? Bom, a nossa principal janela para esse momento é a famosa Carta do Pero Vaz de Caminha. Aliás, ela é a base do nosso material de estudo. E esse documento é, olha, fundamental, porque é um registro feito ali, na hora, em primeira mão. Ele nos dá a perspectiva europeia, claro, um olhar cheio de espanto, de curiosidade e, como a gente vai ver, um olhar com interpretações que acabaram moldando todo o futuro. Ok, agora sim, vamos para o coração do nosso assunto de hoje. Aquele momento exato em que esses dois mundos se olham, se encaram pela primeira vez. Tenta visualizar a cena, ali na costa. De um lado, aqueles homens chegando do mar, em umas construções gigantes de madeira. Do outro, os povos da terra, no ambiente deles. O sentimento inicial, pelo que os registros contam, não foi de briga, não foi de hostilidade. Foi, na verdade, uma observação. Todo mundo se olhando, com cuidado. Uma mistura de curiosidade com cautela. Ninguém ali sabia se quem estava na frente era amigo ou uma ameaça. E o mais fascinante é que o espanto era dos dois lados. Os portugueses, claro, ficaram de boca aberta com a aparência dos indígenas, os corpos pintados, os enfeites de pena, mas agora se coloca no lugar dos povos da terra. O choque foi igualmente gigante. Aquelas roupas pesadas dos europeus, os objetos de metal brilhando, os navios enormes. Gente, tudo era radicalmente diferente de qualquer coisa que eles já tinham visto. E aí, no meio daquela tensão toda no ar, daquele silêncio, acontece um gesto decisivo que o Caminha registra na carta. Os indígenas, mesmo estando armados, em certo momento, eles simplesmente colocam os arcos e as flechas no chão. Isso foi um sinal crucial, um gesto simbólico que abriu a porta para uma aproximação mais pacífica e não para um confronto logo de cara. E essa incerteza toda fica muito clara numa pergunta que está lá no nosso material-fonte, que é a seguinte: o que cada lado viu no outro? Um visitante? Um possível aliado? Ou uma ameaça que não dava nem para medir? Pensa bem, naquele momento todas as possibilidades estavam na mesa, e o jeito que cada um interpretasse o outro, bom, isso ia definir absolutamente tudo que viria depois. Bom, vamos avançar um pouco agora e ver como essa aproximação inicial virou as primeiras interações de fato. E foi aí que as diferenças culturais, aquelas bem profundas, começaram a aparecer. E rápido. Olha só que detalhe revelador que está na Carta do Caminha. Ele conta de um momento de conexão humana mesmo, sabe? De convivência pacífica e até de alegria compartilhada. Isso mostra que, no meio de toda aquela estranheza e desconfiança, existiram sim pequenos momentos de harmonia, de um entendimento que não precisava de palavras. Só que essa harmonia era meio que superficial, né? As barreiras para um entendimento de verdade eram gigantescas. Pensa comigo. A língua, os costumes, as crenças religiosas, o jeito de organizar a sociedade, não eram só diferenças, eram visões de mundo completamente diferentes. Os gestos até quebravam galho na comunicação básica, mas não dava para construir uma ponte em cima de um abismo cultural tão grande.
E aqui a gente chega num ponto que é, sério, crucial. Os europeus, quando davam de cara com costumes e crenças que eles não entendiam, usando a régua deles, claro, muitas vezes eles não interpretavam aquilo como diferente. Eles interpretavam como se faltasse alguma coisa, como um sinal de inferioridade. Em vez de ver uma outra cultura, eles viam uma falta de cultura. E daí tiraram conclusões apressadas que tiveram consequências que, nossa, duram até hoje. Essa forma de julgar o outro nos leva direto para a natureza bem complexa da relação que começou a se formar. Veja bem, não era uma guerra declarada, mas também não era uma paz tranquila. Era um equilíbrio, assim, extremamente frágil. Essa relação tinha uma dualidade o tempo todo. De um lado, você tinha uma aproximação por necessidade prática, né? Os portugueses, por exemplo, dependiam totalmente do conhecimento indígena para conseguir sobreviver na nova terra. Rolava troca de objetos. Mas, do outro lado, qualquer gesto interpretado errado, qualquer atitude que parecesse ofensiva, pronto, já gerava uma tensão e uma desconfiança imediatas. Então, cooperação e suspeita andavam ali, ó, lado a lado, o tempo inteiro. Por isso, é fundamental a gente entender o seguinte: o começo do contato não cabe em historinhas simples. Sabe, não foi um paraíso perdido, mas também não foi uma guerra constante. A realidade foi muito mais complexa, muito mais humana. Misturava curiosidade e medo, convivência e tensão. Tudo acontecendo junto, ao mesmo tempo. E o nosso material de estudo termina com uma reflexão, que ecoa até hoje. Pensa só, seria possível que um encontro de mundos tão diferentes acontecesse de outro jeito? Ou será que o próprio estranhamento, essa dificuldade logo de cara de entender o outro, já não tinha ali dentro a sementinha dos conflitos que marcariam os séculos seguintes? Bom, para a gente fechar nossa análise de hoje e garantir que as ideias principais ficaram bem amarradas, vamos fazer uma revisão bem rápida dos conceitos mais importantes que a gente viu, beleza? Vamos amarrar tudo com estas palavras-chave. Tudo começa com os primeiros contatos entre portugueses e indígenas, um momento definido pelo espanto e pela curiosidade. Isso leva a trocas, mas também a tensões que são alimentadas pelas imensas diferenças de língua, costumes, religião. O grande desafio de lidar com tudo isso é o conceito de alteridade. E todo esse processo complexo pode ser resumido como um encontro cultural que, no fim das contas, mudou a história para sempre. Guardar esses termos ajuda a organizar as ideias centrais desse momento histórico tão fundamental.